Fala, galera! Olha eu aqui de novo, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, e agora vamos entrar de vez no livro de Neemias. Então já vão abrindo as Bíblias de vocês em Neemias capítulo 1. Vão pegando aí seus lápis, canetas, caderninho para anotar, ou sua própria Bíblia mesmo de anotação, que você gosta de rabiscar. Vai se ajeitando, não sei onde você está ouvindo esse momento, já está na hora de dormir, você está na tua cama, se você está acordando nesse momento e ouvindo isso, se você está na hora do almoço, enfim, onde você estiver, dentro do carro, a caminho do trabalho ou voltando do trabalho, enfim, o importante é que você está aqui junto com a gente, estudando a Bíblia, estudando a palavra, e vamos mergulhar de cabeça agora em Neemias capítulo 1. Uma coisa muito importante que eu preciso ressaltar para vocês antes de começar a leitura. A versão que eu vou usar agora para a leitura é a nova versão transformadora. É a versão nova versão transformadora. Eu gosto muito da linguagem dessa Bíblia, então eu indico fortemente, eu indico rude você que está procurando uma versão de Bíblia mais atualizada, que não vai falar aquele português arcaico, português lá dos anos 30, 40, porque venhamos e convenhamos, né? A gente muitas vezes lê naquelas traduções e a gente não está entendendo nada. E tem uma galera que canoniza esse tipo de coisa, canoniza a linguagem, canoniza o jeito de falar. E não é essa a ideia. Na verdade, quanto mais claro for a tradução, melhor para a gente entender tudo. Então, atualmente, a versão que eu estou usando de estudo é a nova versão transformadora. Gosto também da nova versão internacional e gosto também da nova Almeida atualizada. Qualquer uma dessas três Bíblias, para mim, assim, já está de buenas, de boas. Você pode usar, mas a que eu vou usar, se você quiser realmente acompanhar certinho conforme eu estou lendo aqui para ser a mesma letra, a mesma palavra, desculpa, a mesma tradução, é a nova versão transformadora. Então, sem mais demoras, vamos começar aqui, já vamos mergulhar de cabeça em Neemias capítulo 1. Eu vou lendo, conforme for passando aqui os detalhes, eu vou parando como sempre, vou fazendo comentários e no momento que eu achar que eu devo fazer uma aplicação, uma explicação, eu vou parando para vocês, mas já vou avisando. Cara, esse capítulo 1 é essencial para a gente entender todo o resto. Aqui a gente vai ver uma oração poderosíssima de Neemias, então vamos começar. Neemias, capítulo 1, verso 1, começa assim. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. Então a gente descobre pelo menos quem é o pai de Neemias, né? Esse tal de Acalias. Sobre Acalias nós não temos informações nenhuma. Só sabemos que ele era filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Muito bom. Então o mês de Quisleu era aproximadamente novembro, dezembro. Era um calendário lunar que eles usavam naquela época, era um calendário diferente. Então esse mês de Quisleu aqui era aproximadamente novembro e dezembro do ano 444 a.C. E ele estava nessa fortaleza de Suzã, que era a capital do Império Persa na época. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Lembrando que, se você acompanhou a introdução do livro de Neemias, você vai se lembrar, e caso você não tenha ouvido, dá uma paradinha aqui agora. Vai para a introdução, é um capítulo antes, é um episódio antes, a introdução do livro de Neemias. E lá eu falo que Neemias agora ele está num período em que já tinham acontecido duas grandes viagens de povos judeus, de pessoas do povo judeu, saindo ali da capital, saindo do Império Persa, onde era a Babilônia, né? Lembrando que a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas. E ali eles fazem duas grandes viagens, lideradas por Esdras e Zorobabel. Então, a hora que Neemias está ali, nesse momento que nós estamos lendo, já tinha se passado algum tempo. E não só tinha se passado algum tempo, como, muito provavelmente,
Neemias não tinha ouvido nenhuma informação ainda do que estava acontecendo. Talvez ele tenha ouvido informações cruzadas, desinformações. O fato é que agora chega, ele fala que Hanani, um dos meus irmãos, não é uma expressão que significa realmente irmão ali de primeiro grau. Irmãos era usado para parentes distantes. E agora esses parentes distantes voltam e Neemias pergunta, e aí, como é que tá Jerusalém? O que tá acontecendo? Eu sei que Esdras foi pra lá, reconstruiu o templo, como é que tá? Eu preciso de informação. Lembrando que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né, gente? Então, as coisas demoravam para acontecer. E aí, verso 3, eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. E aqui já mostra a situação, né? Imagina, os muros foram derrubados e as portas foram destruídas pelo fogo. O caos acontecendo. E isso acontece por quê? Acontece porque o povo ali de Jerusalém estava sofrendo represálias de povos ao redor. Samaritanos e outros povos mistos que estavam ali ao redor de Jerusalém. Lembrando que depois da invasão de Nabucodonosor ao reino de Judá, aquela terra toda fica devastada. Lembra que o reino do norte, as 10 tribos do norte, que era considerado o reino de Israel, já tinha sido rebentada, limpada do mapa pelos assírios. E os únicos que tinham sobrado ali, os resistentes, eram a tribo de Judá e Benjamim. Ali, depois que eles foram levados cativos, então, para a Babilônia, não sobrou nada. Pessoas muito pobres, simples, que o Nabucodonosor deixou. E os povos que tinham sido colocados pelos impérios, lembrando que era um costume muito comum da época, então a Assíria invade ali Samaria, invade ali todo o norte, substitui os povos dali, dos judeus, por povos de fora, de outros lugares que tinham conquistado, para não ter essa identidade cultural, para eles não se unirem para se rebelarem contra o reino. Então, quanto mais mistura, melhor. E acontece a mesma coisa com o povo de Judá. E ali agora, com a ausência do povo judeu, durante todo esse tempo que eles ficaram em cativeiro ali, mais de 70 anos, outros povos tomaram conta. E agora esses povos, que já sabiam, obviamente, já tinham ouvido falar e já tinham presenciado a história de Jerusalém, não queriam, eles não tinham interesse que Jerusalém se reerguesse. Porque eles sabiam que se Jerusalém se reerguesse, ia voltar como uma potência ali, eles seriam subjugados. E aí, Neemias ouve toda essa tragédia, ouve toda essa notícia. E aí, olha o verso 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Qual que seria a sua primeira reação se você ouvisse uma notícia ruim dessa? Quando chegam problemas para você, qual que é a tua reação? Talvez seja igual a minha. Cara, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso dar um jeitinho nessa história? Como que eu posso tentar arrumar essa situação? Neemias não. Primeira reação de Neemias, diante dessa necessidade, diante dessa calamidade, ele foi a Deus em oração. Ele não criticou a situação, ele não tirou conclusões precipitadas em como consertar aquela situação. Quando ele ouviu falar do problema, ele simplesmente se ajoelhou e disse, e aí a gente vai ver a oração dele aqui, mas ele falou assim, cara, Deus, isso é grande demais para mim, esse problema é grande demais para mim, eu não sei como resolver, por favor, me ajuda. E eu coloco essa questão diante de você, Pai. E a gente vai ver a oração dele aqui agora, uma baita de oração, olha só. Verso 5. Então disse, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, e eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste servo.
ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. E termina assim o capítulo. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Aqui então a gente descobre, se você não ouviu a introdução, agora no finalzinho a gente descobre que posição e que trabalho Neemias tinha. Neemias, como eu já disse na introdução do livro, ele era copeiro do rei, ele servia ali diariamente. Mas uma coisa interessante é que eu gosto dessa história de Neemias, principalmente porque ele era um cara que lutava com seus joelhos. Ele não tentava resolver os BO dele, os problemas dele, as tretas dele por conta própria. Ele era um cara que, diante das coisas mais sérias que apareciam na vida dele, os problemas, e quando tem alguma treta, a gente tem a tendência de querer revidar, confiar nas nossas próprias habilidades de defesa ou tentar impor a nossa vontade. Cara, Neemias caiu de joelhos em oração. Neemias amava o seu povo, ele disse o que pensava, ele se manteve firme e executou um trabalho difícil que ninguém mais estava disposto a executar. E dessa oração dele, a gente pode tirar aí agora 5 passos da oração dele. Primeiro passo, anota aí. Você quer ter um exemplo de oração poderosa? Anota isso que eu vou falar agora. Primeira coisa que fala, quando lá no verso 4, ele fala que passou dias lamentando e ele jejuou e orou ao Deus dos céus. Então, primeira coisa, jejum e oração. Não adianta você fazer jejum sem oração. É uma coisa casada com outra. Você pode orar sem jejuar. Mas aqui ele jejua junto com a oração, porque o jejum não é o que Deus vai olhar com mais favor para você, que você está se privando de comer, ou alguma coisa assim, nossa, olha como meu filho está sofrendo, jejuando, passando fome. Não. O jejum serve para nós limparmos a nossa mente, para estar mais receptivo à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. E é um jeito de mostrar simbolicamente para Deus que ele está renunciando o próprio eu em prol de uma resposta, em prol de uma causa, em prol de uma oração, em prol do que quer que você esteja intercedendo. Não é pelo sofrimento que Deus vai te recompensar, mais ou menos. Olha, fulano aqui sofreu um pouco menos, então vou recompensar um pouco menos. Fulano ali sofreu um pouco mais, eu vou recompensar um pouco mais. O jejum tem 2 símbolos, ele simboliza 2 coisas. Ele representa 2 coisas. Primeiro, essa vontade sua de renunciar ao próprio eu. Porque imagina, renunciar à própria comida, né? É algo tão básico para a nossa vida, mas é um jeito de demonstrar que a gente está disposto a renunciar até as coisas mais básicas da nossa vida, do nosso dia a dia, para mostrar para Deus que o quão aberto e disposto a gente está para ouvir a voz dele e a resposta dele. E outra, pela questão realmente física do negócio, que é essa limpeza do nosso organismo, a limpeza da nossa mente para estar mais receptivo. Então, primeira etapa, se você está passando por qualquer problema, qualquer desafio que você não sabe por onde começar, jejum e oração. Faz um plano de jejum e oração com Deus e comece a orar. Segundo, ele começa falando, vamos voltar aqui, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Aqui ele começa dando glórias a Deus. Esse é o segundo passo. Primeiro passo, jejum e oração diante de um problema. Segundo, a oração começa dando glórias a Deus, reconhecendo quem Deus é. Aqui ele fala que ele é Deus dos céus, grande Deus e temível, fiel à aliança, misericordioso. Comece dando glórias do seu próprio jeito. Reconheça que ele é o Criador, reconheça que ele é seu Salvador, reconheça que ele é soberano sobre todos, reconheça que ele é amor, reconheça que ele é justiça. Afirme isso perante Deus e perante o universo, que você reconhece quem ele é. Comece a oração reafirmando isso, dando glórias a Deus. Terceiro passo, a gente vê que, olha o que Neemias fala. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Aqui agora ele intercede pelos pecados do povo e pelos próprios pecados dele. Então, o terceiro passo é, cara, pede perdão. Reconhece o que você tem feito de errado. Se apresente para pedir o que você tiver que pedir para Deus, primeiro, limpo, arrependida do que você tem feito de errado. Fala assim, Deus, é o seguinte, cara, essa hora, gente, é a hora realmente você abrir teu coração, sem ressalva, sem você querer fazer tipo, sem você querer... Cara, não tem como você esconder nada de Deus, Deus conhece tua vida.
Deus sabe das coisas erradas que você tem feito. Esse momento é o momento de você, é um momento sincerona. É o momento de você abrir o teu coração e falar assim, Deus, é o seguinte, eu sei, eu tenho vacilado. Eu sei que eu tenho vacilado. Eu sei que eu tenho feito isso e aquilo de errado, Pai. Abre o teu coração para Deus. A oração é uma conversa. O coração é o momento de você mostrar para Deus que você confia tanto nele que você vai falar os seus piores podres. Nunca peça, nunca comece pedindo alguma coisa para Deus sem antes de ter confessado seus pecados, antes de você ter se derramado e se quebrantado aos pés dele. E outra, ele não só intercede aqui nesse caso específico por ele, ele intercede pelo povo. E ele nem é sacerdote, ele não é um ministro, ele não é pastor, ele não é nada, mas ele intercede pedindo perdão pelo povo. Nós temos pecado, não só nós, minha família e eu. Então, se você também se sentir, interceda pela tua família, interceda pelos seus amigos, interceda pelas pessoas, interceda por quem você quer interceder. Que você acha que precisa de uma oração intercessória, de pedir perdão. Peça perdão pela outra pessoa. Mas não deixe de pedir perdão. Quarto passo. A gente vê agora que ele fala assim, por favor, no verso 8, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, ele fala vários, ele clama pelas promessas de Deus. Por isso que é muito bom a gente estar lendo a Bíblia. Porque a gente, lendo a Bíblia, memorizando os versos, a gente lembra das promessas que Deus fez. E nesse momento você pode, você deve, entre aspas, cobrar a Deus pelas promessas que ele já pediu, que ele já falou. Fala, Deus, eu lembro que o Senhor já prometeu isso, isso e isso na Bíblia, que você nunca ia desamparar, que você nunca ia deixar de dar sabedoria para quem pede sabedoria. Sabe, existem várias promessas na Bíblia que você pode procurar depois, você pode até dar um Google depois, promessas bíblicas que Deus faz. Aprenda essas promessas, entenda o que são essas promessas e cobre Deus essas promessas, porque se ele prometeu, ele vai pagar. E aqui Neemias não tem cerimônia nenhuma. Ele fala assim, Deus, olha aqui, por favor, lembra do que você acha que você disse para Moisés lá atrás, que se a gente fizesse isso, aconteceria isso, e que se a gente não fizesse isso, aconteceria isso. Então, é hora de também clamar pelas promessas de Deus. E a última etapa, ele pede por uma oportunidade, uma brecha, um momento para ele poder agir. Nesse caso aqui de Neemias, ele estava pedindo uma brecha para falar com o rei, para falar sobre esse problema. Ele queria retornar, mas ele não sabia como, ele era empregado, ele trabalhava 7 dias por semana. Imagina, ele tem que pedir uma dispensa do trampo. Tempo de ida, de viagem, de volta de viagem, tempo que ele ficaria lá. Então ele não pede algo ali, Deus, eu quero... Ele só fala assim, Deus, eu quero uma oportunidade. Você também, não sei pelo problema que você está passando, o problema que os desafios estão passando, mas às vezes o que você tem que pedir para Deus não é logo a solução do problema, pai, resolve isso daí. Pede para uma oportunidade para você, ele te mostrar a oportunidade, uma brecha para você agir para resolver aquele problema. A gente quer às vezes coisa muito fácil, né? A gente quer que Deus simplesmente por um passo de mágica resolva todos os nossos problemas. Sendo que a gente precisa de sabedoria para enxergar uma oportunidade para a gente agir naquele momento. Então, essa é a receitinha aí dessa oração de Neemias. Jejum e oração, dar glórias a Deus, interceda pelos seus pecados, pelos pecados das pessoas que você gosta, clame as promessas de Deus e peça por uma oportunidade. Lute de joelhos, não lute em pé. Não lute com suas próprias forças. Não tente resolver os seus BO por você mesmo. Deus tem uma visão muito mais ampla de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe como resolver. Ele sabe como sair de uma situação que virtualmente é impossível você sair. Mas você tem que lutar, aprender a lutar do jeito certo. E Neemias, já nesse primeiro capítulo, de cara, já nos ensina que a maneira certa de lutar é de joelho no chão e não com os punhos cerrados. É joelho no chão. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui do capítulo 1 de Neemias. E não perca que amanhã temos mais. Amanhã continuaremos com essa história. Vemos o que vai acontecer. Ele pediu oração e agora o capítulo termina num suspense. Ele fala o que ele era copeiro do rei. Ele revela agora na narrativa qual é a posição dele. Agora você fala assim, então ele trabalha pro rei, diretamente pro rei. Ele trabalha servindo o rei. Ele precisa de uma oportunidade para conversar com o rei. Imagina, se a esposa do rei precisava de permissão para falar com ele, que dirá o copeiro do rei. Então, realmente ele precisava de um milagre para falar com o rei em prol do povo judeu. Mas iremos descobrir isso no capítulo de amanhã. Valeu, gente!
fiquem com Deus e até o próximo episódio de Bora Ler a Bíblia, Neemias, capítulo 2. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeu e falou!